criançada, tudo bem com vocês? E aí, que sábado bonito, né? E vocês estão preparadas para mais uma história da nossa Bíblia? Então, vamos lá. Na Bíblia, a gente encontra muitas histórias legais, não é mesmo? A gente tem histórias de ação, histórias com aventuras e até histórias de festas, não é mesmo? E lá na Bíblia tem a história de uma festa de casamento. Vocês já foram convidados para uma festa de casamento? E como é que vocês foram convidados, né? Quando a gente é convidado para uma festa de casamento, normalmente a gente recebe um convite, não é mesmo? E o noivo e a noiva escolhem um lugar para fazerem uma festa e todos os convidados vão chegar antes dos noivos, não é mesmo? Certa vez, Jesus contou a história de um casamento. Lá na região onde Jesus morava, os casamentos eram um pouquinho diferentes dos casamentos que a gente vai hoje em dia, né? Lá o noivo ia até a casa da noiva acompanhado de parentes, de amigos, e a gente pode dizer assim que eram muitas pessoas, então a gente podia dizer que era um cortejo, uma comitiva do noivo, né? E eles iam pelas ruas caminhando e iam em direção à casa da noiva. Só que na época de Jesus, a gente não tinha lâmpada, não tinha luz e não tinham postes para iluminar o caminho. Então, as pessoas usavam lamparinas. Lamparina é parecido com esse desenho aqui, ó. Então, elas usavam lamparinas, onde elas tinham que colocar azeite dentro para que elas pudessem colocar fogo e o fogo, então, iluminasse o caminho delas, né? Então, o noivo ia na frente e atrás iam os convidados, né? Só que nem todos os convidados iam junto com aquela comitiva. Eles esperavam na rua até o noivo passar para daí se juntar à comitiva e ir junto até a festa de casamento. Então, tinham 10 moças, vamos fazer de conta que são as moças, que elas foram convidadas para ir no casamento. Então elas estavam se preparando e cada uma tinha a sua lamparina, né? E naquela época tinham 5 moças que eram um pouquinho mais inteligentes, um pouquinho mais preparadas. Então elas pensaram o seguinte, né? A gente vai levar as nossas lamparinas, mas também nós vamos levar um azeite extra para que a gente não fique sem o azeite, não fique sem fogo e a gente não consiga iluminar o caminho quando o noivo passar. Vai que o noivo demora muito, né? E essas outras 5 moças, elas pensaram assim, nem vou levar mais azeite, né? O noivo vai chegar rapidinho e é tão ruim levar esse azeite porque ele é pesado, vai que ele mancha meu vestido, eu não vou levar, né? Então, as 5 moças mais espertinhas levaram mais azeite para pôr na lamparina e as outras 5 moças mais bobinhas, então, levaram só a lamparina, né? Então, elas estavam lá na rua esperando o noivo passar e o noivo não vinha e o noivo não chegava. E elas começaram a ficar com um soninho e elas pensaram assim, vamos esperar o noivo passar? Que vamos tirar uma sonequinha, né? Que a hora que o noivo passar, a gente vai escutar. Lá na época de Jesus, antes da comitiva do noivo ir passando, sempre vinha alguém na frente gritando e avisando, o noivo está chegando, se preparem, o noivo está vindo. E foi o que aconteceu. As moças escutaram o rapaz que estava gritando e acordaram assustadas, né? E o que aconteceu? Elas viram que elas estavam quase sem azeite. Então essas 5 moças pegaram o azeite extra que elas tinham levado e encheram suas lamparinas. Já essas 5 moças aqui, que não eram muito espertinhas e não tinham levado o azeite, não iam ter fogo até chegar, não iam ter luz para chegar até na festa. E elas ficaram desesperadas e elas chegaram para essas moças aqui e falaram, olha, por que vocês não emprestam um azeite para nós, né? Aí nós vamos ter fogo também.
Mas as moças só tinham levado o suficiente para elas e elas falaram assim: se nós emprestarmos o nosso azeite para vocês, todas nós vamos ficar sem azeite. Vão em algum lugar e comprem um azeite para vocês. Então as 5 moças saíram procurar um azeite. Enquanto isso, o cortejo do noivo foi passando e as moças foram seguindo o noivo. E elas foram até a casa da noiva, o noivo entrou, trancou a porta e elas estavam lá curtindo a festa, se divertindo. E essas moças que estavam sem o azeite, o que aconteceu? Elas foram procurar um lugar para achar e comprar um azeite, né? Mas como o noivo chegou muito tarde, não tinha mais nenhum lugar aberto para elas comprar um azeite. Então elas acabaram ficando no escuro. Mas então elas pensaram assim, vamos bater na porta e daí eles vão deixar a gente entrar, né? E daí elas foram até lá na porta da festa, bateram na porta, começaram a gritar falando, nos deixe entrar, nos deixe entrar. Mas o noivo abriu a porta porque estava tudo escuro e falou, olha, eu não conheço vocês. E não deixou elas entrarem na festa. E aí, crianças, gostaram da nossa história? E a nossa história de hoje era uma parábola. As parábolas de Jesus sempre nos ensinam alguma coisa, não é? Na parábola das 10 moças, o noivo, ele é representado por Jesus. E a festa de casamento vai acontecer quando Jesus voltar para nos buscar e levar para o céu. As lamparinas acesas, que são a luz, né, simbolizam a fé em Jesus. E o azeite é o estudo da palavra de Deus, que fortalece a nossa fé em Jesus. Então, se nós não tivermos o azeite para fortalecer a fé, nós não vamos conseguir ficar na nossa fé. E as moças que levaram o azeite extra, que são essas aqui, são as pessoas que estão preparadas para quando Jesus voltar para nos levar para a festa no céu. Já essas 5 moças aqui que não levaram o azeite extra, são as pessoas que não permanecem na fé em Jesus e assim elas não vão poder entrar lá no céu. Com a demora da vinda de Jesus, né, as pessoas acham que não precisam ouvir, ler e estudar a palavra de Deus. Mas aí a fé dessas pessoas aqui, ela começa a ficar pequena, fica fraquinha e ela pode até sumir. Então, a palavra de Deus é a luz que guia os nossos passos para a gente viver feliz esperando a volta de Jesus, assim como a luz da lamparina guiava as moças. Enquanto a gente espera a volta de Jesus, a gente deve anunciar essa notícia maravilhosa. Quem confiar e crer em Jesus tem a vida eterna e estará junto com Ele na festa no céu. Então, criançada, antes da gente terminar a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhinhos e junte as suas mãozinhas e nós vamos orar para o Papai do Céu. Vamos lá? Querido Jesus, estamos muito contentes. Como é bom aprender mais sobre a Tua Palavra, que é a luz que ilumina nossos passos. Pedimos que abençoe sempre a todos nós. Amém. E antes da gente ir embora, eu tenho um recadinho super especial para vocês. Hoje à noite, o nosso culto será um culto especial do Dia das Crianças. Então venham, participem, assistam online, mas não percam esse culto, hein? Vai estar maravilhoso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo sábado.